é Páscoa, é a celebração do Jesus vivo, do Jesus que está conosco, que caminha conosco, que nas nossas realidades, muitas vezes marcadas pela morte e pela violência, ele continua teimosamente a dizer, mas Deus nos coloca de pé de novo. É a presença do poder de Deus que dá a vida. Essa é a memória que as comunidades que escreveram os evangelhos querem guardar. Por isso que, quando nós falamos de sepulcro, os evangelhos usam uma palavra bonita, todos eles, a palavra memorial. Não é uma cova, não é um túmulo, é um memorial. É o que não podemos nunca esquecer. É o referencial da memória da nossa vida. Um memorial vazio. Quem estava lá, colocado lá dentro, e que nós queríamos, como as mulheres de Mateus, queríamos cuidar do cadáver, não está mais lá. Agora, quando a gente compara as tradições bíblicas, a gente vê que não tem nada em comum entre o texto que lemos na noite da ressurreição e o texto que lemos no domingo de Páscoa. O texto de Mateus fala do anjo do Senhor, o anjo de Javé, a presença de Deus que resolve toda vez que a vida é ameaçada. O anjo que desce, o anjo que remove a pedra, o anjo que senta sobre a pedra como sobre um trono. Terremotos, relâmpagos, como no Sinai. Os guardas caídos, quase mortos. E o anjo dizendo para as mulheres, não tenham medo, podem vir aqui ver. Não está aqui, ele está vivo. Vão dizer aos discípulos. Ele precede na Galileia. E as mulheres saindo, correndo, com medo, mas cheias de alegria. E Jesus que vai ao encontro delas. E as saúda, eu vos saúdo. As mulheres que abraçam os pés. E Jesus que diz, vão dizer aos irmãos, eu os precedo na Galileia. Completamente diferente daquilo que é a memória guardada pelo Evangelho de João, de Maria Madalena, que vai ao sepulcro de madrugada e encontra o sepulcro vazio. Ninguém fala com ela, não tem aparições. Aquilo que ela imagina é que alguém roubou o corpo de Jesus. E ela vai correndo anunciar aos discípulos, não está mais lá o corpo. E Pedro e o discípulo amado correndo até o sepulcro, até o memorial. Pedro entra primeiro, vê o lençol arrumado, o sudário arrumado. Depois entra o discípulo amado, viu e acreditou. E João acrescenta porque ainda não tinham entendido que Jesus devia ressuscitar dos mortos. São duas histórias completamente diferentes. Mas o evangelista não quer fazer fotografias, não quer fazer uma crônica daquilo que aconteceu naquela madrugada, não. É um memorial que tem que manter. E cada comunidade, a partir da sua realidade, vai relembrar o que é o Jesus vivo, como deveríamos fazer nós hoje, a partir da nossa realidade, das nossas comunidades, da violência, da morte, que parece dominar e reinar sempre, dessa situação de fome, de fadiga. Quais são os sinais que o sepulcro, o memorial, está vazio? Não podemos esquecer.
A morte não tem a última palavra. O memorial está vazio. O memorial vazio está em todos os 4 evangelhos. Assim como em todos os 4 evangelhos está a presença das mulheres. São elas que correm a testemunhar aos discípulos. E é bonito lembrar que a ressurreição de Jesus não foi uma manifestação de poder triunfante. Nunca Jesus quis impor. Lembro quando os sumos sacerdotes aos pés da cruz disseram, zombando dele, desce daí que vamos crer em ti. E agora, depois de ressuscitado, agora vivo, ele não vai aparecer na praça do templo, no centro de Jerusalém, diante de Pilato, dizendo, olha eu aqui de novo. Não. Não. Ele não impõe. É bonito aquilo que lembra Pedro na primeira leitura do Evangelho de domingo. Lembra Pedro quando fala ao Cornélio de uma das sínteses mais lindas da vida de Jesus. Ele passou fazendo bem, animado pelo Espírito Santo com o poder de Deus. Ele curou todos os males, mas os nossos o mataram, pendurando numa madeira, numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos no 3º dia e quis que se manifestasse não a todos, mas aqueles testemunhas escolhidos, a nós que comemos e bebemos com ele depois da ressurreição. É a vontade de Deus que Jesus não aparecesse a todos. Porque a ressurreição não serve para mostrar o poder de Deus, serve para garantir o nosso testemunho, de nós que comemos e bebemos com ele. E assim, o domingo de Páscoa nos manda de volta à ceia da Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o serviço, quando Jesus instituiu o martírio. Como eu façam vocês em memória de mim. Deem sua vida, seu corpo e seu sangue, para a vida de todos e de todas. Naquela noite, Jesus instituiu o martírio. E somos nós que comemos e bebemos com ele, que celebramos a morte dele na sexta-feira, que temos que acreditar que Jesus é vivo para que nós não desanimemos diante da dificuldade, diante da proposta de dar a nossa vida, diante do martírio. Esse é o ponto alto, creio eu, da ressurreição. Um memorial vazio e o testemunho das mulheres. 2 coisas que a igreja nunca deveria ter esquecido. Um memorial vazio e o testemunho das mulheres, que na hora da morte e agora na hora do memorial vazio são as únicas a estarem presentes. Elas, as apóstolas dos apóstolos. Elas enviadas a anunciar o centro da nossa fé. O memorial está vazio. A morte não está mais lá. A pedra não trancou nada. O poder de Deus venceu as pedras da morte.
E isso as mulheres continuam repetindo ainda hoje, mesmo que não possam ainda subir aos altares. Elas estão lá porque o lugar da vida é aos pés da cruz e diante de um memorial vazio. O resto é resto. Parece muito importante lembrar nessa Páscoa que nós devemos acreditar, que a igreja deve acreditar, mesmo sem entender bem aquilo que as mulheres estão nos anunciando com sua opção permanente de ficar do lado da vida, mesmo com tantas situações de morte. A vida vence. O memorial está vazio. Jesus caminha conosco. Ele vem ao nosso encontro. Ele se deixa abraçar por nós. Essa é a nossa fé, o centro, a fonte da nossa caminhada.